Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos escrever um contrato que vai pegar diversas informações sobre um bloco. Qual bloco? Isso é uma pergunta muito importante e causa um pouco de confusão para quem está aprendendo. As informações que nós temos no contrato, ou que nós podemos pegar no contrato, são informações sobre o cabeçalho do bloco em que essa transação está sendo colocada. Então, quando nós pegamos, por exemplo, o timestamp do bloco, qual bloco é esse? Bom, o bloco atual, o bloco onde a transação está sendo colocada. E se nós enviarmos duas transações, o resultado vai ser diferente, porque essas transações muito provavelmente vão ser colocadas em blocos diferentes. Então, vamos ver isso no código para ficar mais claro. Eu abri aqui o Remix, eu criei um novo contrato chamado base info, temos aqui a Pragma Solidity e a licença, e aqui eu vou pegar informações sobre o bloco. Esse site aqui, docs.solidity.org, é o site oficial do Solidity. Tem todas as informações que a gente precisa sobre o Solidity. É a documentação do Solidity. Então aqui eu abri para mostrar as informações que nós podemos pegar sobre o bloco. Então, para pegar o base fee do bloco, colocamos block.basefee, chain ID, Coinbase, difficulty, gas limit, number e timestamp. Então, isso nós vamos utilizar, por exemplo, para pegar o timestamp do bloco, a gente usa block.timestamp, propriedade timestamp do objeto block. Ele vai nos trazer o timestamp em segundos. Segundos desde a época Unix. Época Unix é um certo momento no tempo, que é, se eu não me engano, meia-noite de 1º de janeiro de 1970. Acho que eu não falei sobre isso ainda, mas depois a gente vê, tem vários sites que pegam o tempo Unix atual. Mas vamos ver isso no código. Então nós temos aqui o contrato, eu vou criar uma função, function, retorna info, vai retornar alguma informação, não vai receber nada, ela vai ser pública, ela vai ser view e ela vai retornar alguma coisa, vou retornar o int, porque boa parte do que a gente quer é o int. Por exemplo, timestamp, ele retorna uma int. Vamos agora implementar a função, vamos retornar exatamente o block.timestamp. Ops, escrevi errado, timestamp. Agora sim está correto. Então vamos fazer o deploy do contrato. Já salvei, Ctrl S, salvou, compilou, fazer o deploy, base info, deploy. Vamos vir aqui, base info, e agora eu vou clicar aqui no retorna info. Veja que ele retornou um tempo em segundo. Se eu clicar novamente, retornou um outro tempo. Clicar novamente, retornou um outro tempo. Por quê? Cada uma dessas transações, e aqui não são bem transações, são calls, mas de qualquer forma existe um bloco atual, o bloco mais recente. Se fossem transações, essas transações seriam inseridas na blockchain. Como são calls, essas calls não são inseridas na blockchain, porém seria aonde seriam inseridas. Vamos botar uma outra informação agora que a gente queira. Por exemplo, block heights. Block height, podemos ver aqui como é que a gente pega o block height. Veja, aqui no caso é block number, mas o block number é o block height. Então, vou trazer aqui block.number. Salvei, compilou, vou fechar esse contrato, vou fazer o deploy. Vou vir aqui, clicar block number, é o bloco número 2. Por quê? Porque aqui é uma blockchain local, né? Então os blocos só acontecem quando algo ocorre. O bloco 1 provavelmente foi o bloco do deploy. O bloco 2 foi agora, se eu clicar mais um, continua sendo o bloco 2. É porque ele não está mais minerando blocos. Eu realmente não sei exatamente como funciona a questão dos blocos aqui na blockchain local, porque para que o bloco cresça eu preciso minerar, né? Eu preciso criar um novo bloco e o bloco cria provavelmente quando tem transações novas. Então vamos testar aqui, vamos criar uma nova transação, function, create, ou melhor, nem precisa. Tá. Vamos criar uma transação, create transaction. Vai criar uma transação, ela vai ser pública, ela não vai retornar nada, ela não vai ser view para dizer que ela é uma transação e ela não vai ter absolutamente nada. Ela não faz nada além de criar uma transação. Então vamos fazer o deploy desse contrato. Vamos ver agora como funciona. Eu mesmo vou aprender. Retorna info, bloco 3. Vou criar uma transação aqui. Agora sim, bloco 4. Vou criar uma outra transação. Agora sim, bloco 5. Veja que à medida que eu estou criando transações,
a blockchain do Remix, blockchain local, né? É só a máquina virtual, basicamente. É uma blockchain simulada. Ela está criando novos blocos toda vez que tem uma transação. Então, veja que aqui muda. Agora, se for uma call, a call ela não precisa criar novos blocos porque a call não é salva na blockchain. Então, nós temos outras informações que a gente pode pegar. Vamos ver aqui na documentação. A dificuldade do bloco, o limite, mas não são tão utilizadas. O que é mais utilizado é o que? O timestamp e o number. O timestamp, principalmente, porque muitas vezes a gente quer escrever contratos. Por exemplo, eu coloquei um dinheiro nesse contrato e esse dinheiro eu só quero que seja liberado daqui a 1 hora, ou daqui a 10 dias. Então, para isso, a gente utiliza o timestamp. Nós vamos ver exemplos de utilização do timestamp mais para frente. Porém, essa aula eu quero que você veja como implementar essas várias opções. E aí você pode testar utilizando block difficulty, block gas limit, block number, block chain ID, block base fee e etc. Então é isso e até a próxima aula.